Uma coisa que eu vou deixar bem clara, que a gente quiser aproximar cada vez mais de Deus, nós devemos invocar todo momento o Espírito Santo. Mesmo com grandes dificuldades de nossa vida, pode ter certeza que o Espírito Santo vai fazer nós aproximar cada vez mais do Senhor Jesus. Invocar sempre. E acredite. E não importa com o mundo o que diz, o que deixa de dizer. O que importa é a palavra de Deus. A última palavra será de Jesus. Como foi o sim de Jesus, o sim de Maria, Ele também vai falar sim para a sua salvação. Invoca Ele todos os dias. E uma das orações muito importante, o Pai Nosso. O próprio Senhor Jesus ensinou. Devemos rezar Ele todos os dias. E o Salmo 91. Por quê? O Salmo 91, daquelas passagens que o Senhor sofreu a tentação no deserto. Quando ele ficou 40 dias no deserto, ele sofreu a tentação terrivelmente. Então, muita gente não entende. Quando você estiver no deserto, você acha que tudo acabou? Eu vou deixar bem claro. Quando você estiver no deserto, está tudo apenas iniciando para uma vida nova. Porque é ali que você pode invocar o Espírito Santo e ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor para a sua salvação. Pode ter certeza do que eu estou dizendo, porque é o que eu vivo. Eu vivo cada vez mais em oração, jejum e penitência, em adoração a Deus, meditação diariamente. A minha avó vivia muito em meditação, jejum e penitência. Eu não tinha hábito de ficar fazendo penitência, mas um dia o Espírito Santo falou comigo: você passa a fazer penitência. E assim, eu passei a fazer. Eu tinha contato com Deus, através de orações eu via Ele. E Ele falava as coisas comigo. Então, eu passei a ter mais visões divinas. Mas não quer dizer que você tem visão divina, que você não sofre a tentação. Aí que você sofre mesmo. É por isso que você não podemos importar com as pessoas dizem. Porque às vezes as pessoas não sabem nem o que está dizendo. Assim o Senhor próprio Jesus falou quando ele estava crucificado lá na cruz. Ele falou assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. Amém? Que o Espírito Santo abençoe vocês, que está passando momentos difíceis e não sabe o que faz. Por quê? Às vezes não sabe nem rezar. Mas chama o Espírito Santo, ele vai te ensinar. E procura alguém que sabe o Pai Nosso. Porque muita gente não sabe rezar nem o Pai Nosso. Mas procura. E aquele que abusar de você, que tem gente que abusa, não preocupe. Fala assim: hoje eu estou aqui para aprender. Porque eu sei que meu Pai, o Espírito Santo, pode ser o meu professor e me ensinar. Por que estou dizendo isso? Eu morava na fazenda. Não tinha TV, nem luz tinha, onde eu nasci. Tinha lamparina. E aquele fogão a lenha sempre, aquele fogo aceso, que sempre eu admirava. E um dia eu tive uma visão que o fogo do fogão era importante, a lamparina era importante. Mas ali também tinha nascente de água, que representava
jorrar água do coração de Jesus para a minha vida. Água e vida. Eu aprendi que nós devemos invocar o coração de Jesus para nos salvar e nos defender de todos os nossos inimigos que queiram nos atingir. E aí eu tive uma visão de uma igreja bem distante e de repente, naquela estrada eu caminhava e cheguei perto dela. Entrei dentro dela e vi a parede do lado do altar, em frente ao altar. Ela era tipo hóstia, no meio dela branquinho, em redor era todo dourado. Depois eu perguntei ao Senhor que estava lá: Senhor, por que é assim, dessas cores? Ele falou: toda vez que as pessoas olharem para essa igreja, Ele vai fortalecer quando estiver olhando para o altar. De repente eu vi lá de fora. Ele falou: e esse lugar vai ter uma igreja aqui. E apareceu a igreja lá de fora e eu fiquei olhando até para a cruz dela, na torre. E de lá eu continuava olhando. E qual é o nome dessa igreja? Ele falou: o nome dessa igreja é O Coração de Deus. E essa igreja, depois eu estava, era volta de meia-noite e pouco, passado muito tempo depois dessas visões, eu fui morar em um lugar, aluguei uma casa e vendi o meu apartamento e aluguei uma casa em um lugar que era uma montanha, e dessa montanha dava para avistar outra montanha. Eu lembrei que eu sempre tinha a visão de uma montanha, e aquela montanha era a montanha que eu via. De repente, uma luz apareceu na montanha. E a luz falou umas coisas comigo. Depois, o meu espírito me encaminhou até o outro lugar. E falou: este lugar vai ter uma igreja. E eu fico olhando: Senhor, eu quero ser a dizimista dela e ofertante. Ele falou: você vai ser a primeira ofertante, a primeira dizimista dessa igreja. E assim, eu dava o dinheiro na igreja, sem dar meu nome na igreja. Ali eu comecei a iniciar, guardar um dinheiro, dízimo e oferta, e mais um pouco do que eu ganhava, em vez de gastar, eu guardava. Comecei a sofrer mais a tentação, mais forte ainda. E aí eu falei: essa aliança que eu tenho é com Deus. Eu não tenho nada contigo, desapareça. Ele nunca mais atentou através dessa parte, mas começou a tentar de outras partes. E assim é a minha vida. Eu construí uma suíte, uma cozinha nesse lugar. E observando, com o tempo, ali poderia acontecer aquela casa de Deus. E há muito tempo atrás, o Senhor já tinha aparecido para mim. Volta de meia-noite e meia, o céu desapareceu e a luz dourada desceu do céu. E de repente ela apareceu do outro lado do quarto. E apareceu uma pedrinha branca na minha frente. E ele falou: Maria, você é minha. E ali eu falei: Senhor, o Senhor me perdoa porque eu nunca devia ter namorado. Mas agora eu faço uma aliança com o Senhor, uma aliança da castidade com o Senhor, para nunca mais namorar. E assim ele me arrebatou até o céu. Fiquei no meio de milhares de santas e santos. E ele falou: vocês tomam cuidado com a castidade, porque ele é muito importante. E assim eu voltei ao normal depois, estava no meu quarto. Então eu estou contando essas coisas que aconteceu, porque é a história da minha vida, é o que eu vivo. Depois disso, eu estava sentado na minha cama, na beirada da cama, volta de meia-noite e meia. Quando eu olhei para frente, o quarto estava todo resplandecente. Eu falei: meu Deus do céu, está na hora de trabalhar. Corri, olhei da janela, que eu sempre vou na cruz que tem na cozinha, olho para a cruz e olho em frente à janela. Quando eu olhei, estava tudo em breu escuro. Eu voltei para o quarto e o Senhor Espírito Santo falou: isso é a bondade divina.
Eu deitei e dormi. Depois, passados uns dias, volta de 00:30, eu abri os olhos. O quarto estava todo resplandecente novamente. E Deus sentado no pé da minha cama, o cabelo dele era longo, todo branquinho, como fosse uma neve. Seus olhos eram como uma lamparina acesa, vermelha. Estava sério, sua barba era grande e branca, e seu rosto era tão transparente que resplandecente, e eu olhava para ele e ficava, meu Deus, que formosura rara. E ele olhando para ele, eu dormi e acordei só na hora de trabalhar. Eu quero fazer essas gravações porque para glorificar a Deus e falar, essas visões não é de agora. Comecei a ter visões desde criança, desde menina, só que eu não contava para minha família. Mas chegou um dia, eu fiz um canal para Deus no YouTube e no Instagram, e eu tive uma visão com Deus. E ele falou, você pode guardar as coisas no canal. E assim, então, ele apresentou que as coisas que eu estava vendo era para ser guardada. E eu passei a gravar algumas coisas e guardar no canal que está no YouTube e no Instagram. Viver para Deus. E assim eu vivo. Eu vivo dessa forma. Eu estou gravando, é o que eu estou vivendo. Vivo uma expiação. Às vezes as pessoas comentam coisa com coisa por todo lado que eu vou. A minha vida é totalmente difícil, mas a minha fé aumenta cada vez mais, principalmente invocando o Senhor Espírito Santo. E lembre-se, ler a Bíblia é algo que o cristão tem que estar sempre fazendo, porque é o Senhor, a palavra de Deus, é a forma da gente ter conhecimento dele. E nós tendo conhecimento de Deus, nós aprendemos a ter nos defender dos nossos inimigos. Que o Espírito Santo abençoe todos que verem e ouvir esse vídeo. Amém? E fique com Deus.